Meus amados e queridos irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula semanal, mais uma aula de escola bíblica complementar. Esta aula que tem um compromisso com a poderosa palavra de Deus. Todas as semanas, infalivelmente, nós estamos estudando a lição de adultos publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus trimestralmente. Sempre um tema muito interessante para nós estudarmos. Nesse trimestre, o grande pastor Elianai Cabral, que é um dos consultores, doutrinários das Assembleias de Deus e da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, está nos brindando com uma lição muito interessante, que é relacionamentos em família. Nós já estudamos algumas lições. A primeira lição, quando a família age por conta própria. A segunda lição, a predileção dos pais por um dos filhos. A terceira lição, ciúme, o mal que prejudica a família. Lição número 4, ídolos na família. Lição número 5, motim em família. A lição número 6, pais zelosos e filhos rebeldes. E hoje a lição número 7, o relacionamento entre nora e sogra, que é a lição número 7 para 14 de maio de 2023. Para você que está nos ouvindo pela primeira vez ou nos assistindo pelo canal do YouTube, nós comentamos a nossa lição de forma diferenciada. Todas as nossas lições nós comentamos em 10 tópicos. Pegamos, claro, as ideias que estão ali contidas no texto da lição, que sempre falo aqui, é muito bem comentado, sempre por um mestre, alguém credenciado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então, meus queridos, nós geralmente temos na nossa lição 3, 4 tópicos, E eu tento construir aí, então, 10 tópicos de forma que venha a ampliar a sua visão, ampliar o seu estudo, a sua perspectiva em relação à lição. Muito bem. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, também deixar aí o seu like, que é muito importante, Clica nessa mãozinha aí, ativa o sininho para você receber todas as notificações e compartilhe esse vídeo. E também ali no local onde tem comentários você pode fazer um comentário. Quero abrir aqui um parênteses para os irmãos que sempre recebem o nosso vídeo encaminhado via WhatsApp. A gente vai suspender esse encaminhamento tendo em vista as muitas tarefas que a gente tem e não dá para poder fazer isso para a grande quantidade de gente que nos acompanha. Então o meu conselho é que você vá lá no YouTube, abra lá o vídeo, é muito simples de encontrar, Peça aí para o seu filho, para o seu neto, para alguém com essa habilidade e peça para inscrever você, clicar lá no sininho de receber todas as notificações e toda semana, 7 horas da manhã, na segunda-feira, você vai estar recebendo o nosso vídeo. Quero aqui também mandar um grande abraço caloroso a todos os nossos irmãos que nos ouvem pela Rádio Farol FM 90.1 aqui em Maceió, toda quarta-feira, a partir das 22 horas. Os irmãos da Rádio Web Capital, que diariamente nos ouvem também. Agradecer a toda a equipe do portal AD Alagoas, que é o nosso portal oficial das Assembleias de Deus no estado de Alagoas, que ali por volta de quarta, quinta-feira, também já está disponibilizando o nosso vídeo. Um abraço carinhoso a todos vocês, um abraço a todos os mais de 20 mil inscritos neste canal, que Deus vos abençoe muitíssimo. Muito bem, queridos, o título da nossa lição, o relacionamento entre nora e sogra. O texto áureo nos diz assim: disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. A verdade prática nos diz: a fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente,
o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. Nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro clássico, de Ruth, capítulo 1, versículos de 1 a 5, depois versículo 8 e depois os versículos 12 a 14. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. E disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência, como usastes com os falecidos e comigo. Tornai, filhas minhas, e ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes. Deter-vos-íeis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Todos nós, irmãos, que conhecemos a Bíblia, que lemos a Bíblia, conhecemos essa história muito interessante dessa relação de fidelidade entre Ruth e Noemi. E é sobre isso que nós vamos tratar no nosso estudo de hoje. Nossa lição, ela tem aqui uma introdução que vai dar uma visão geral sobre a lição. O primeiro tópico vai falar sobre a crise econômica na terra da Judéia. É importante que você leia esse comentário. No segundo tópico, superando as crises existenciais. Terceiro tópico, fé e trabalho numa nova perspectiva. E tópico 4, Ruth encontra o remidor da família. A lição ela está muito bem explanada e até muito explicativa em relação ao livro de Ruth. Eu me detive, irmãos, nesse estudo a tratar especificamente do tema o relacionamento entre nora e sogra. A gente sabe que há quase que uma tradição no nosso país em muitas vezes a pessoa fala mal da sogra, e fazer piadas sobre a sogra, fazer chacota com a sogra, e tem genro que não gosta da sogra, tem nora que não gosta da sogra, enfim, como também existe o oposto, Tem noras que têm sua sogra como uma mãe, e tem sogra que tem a nora como uma filha, Tem filho que tem o seu sogro como um pai, e o sogro tem o filho, tem ali o seu genro como um filho, e automaticamente o genro tem o seu sogro como um pai. Também esse outro lado existe, mas existe uma tradição em que se trata a sogra quase que de forma pejorativa. E nós queremos aqui tratar, já que nora e sogra, elas agora estão numa só família. Então, quando uma moça casa com um rapaz, a mãe daquele rapaz passa a ser a sua sogra, e esta moça passa a ser a nora daquela senhora. E é importante que haja
um bom relacionamento familiar. Nossa lição está tratando sobre relacionamentos em família. Isso aqui não é só esposo com esposa, filhos com os pais, pais com os filhos. Não, envolve todas as pessoas que estão, né, nessa instituição chamada família e criada por Deus. Então eu quero enumerar aqui, meus queridos, alguns tópicos que nós construímos que pode abrir um leque para você abrir uma discussão na sua sala, e muitos dos tópicos aqui eu estou aproveitando o que já está na lição, porque às vezes o tópico está ali na lição e a pessoa passa e não vê. Então a gente aqui está dando essa ajuda. Bom, eu coloquei aqui, em primeiro lugar, um relacionamento, né, o relacionamento entre nora e sogra. Primeiro, um relacionamento que exige renúncia. Isso aqui, irmãos, não se refere somente à sogra, ao sogro, à nora e tudo. Todo relacionamento exige renúncia, porque as pessoas são diferentes, né? E a gente tende a ter amizade, tende a casar com aquela pessoa que é mais parecida com a gente. E ao longo da vida a gente vai lutando para tornar aquela pessoa igual a gente. Né? Que é uma tentativa frustrada, porque cada pessoa é uma pessoa, né? O homem é uma coisa, a mulher é outra coisa, os filhos são outra coisa, então, cada um com a sua personalidade. Então, todo relacionamento, até uma amizade, né? Até o convívio dentro da igreja, tem que existir renúncia. Se não existir renúncia, nós não vamos conviver com as pessoas. Aqui no nosso plano de aula tem, às vezes, algumas falas, né, do comentarista que eu acho muito interessante. Então, aqui no plano de aula, na sugestão de método, tem aqui uma pequena parte que diz assim: a despeito das discordâncias, o motivo que nos une às nossas sogras sempre será maior para nos impulsionar a relevar, perdoar, entrar em acordo e fazer todo o possível para construir uma relação respeitosa. Veja que a Bíblia diz: quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Né? O cristianismo é isso, irmãos. Cristianismo genuíno é você amar e muitas vezes não receber de volta esse amor. É você considerar e muitas vezes não receber de volta essa consideração. Jesus disse que se a gente, aqui parafraseando, né, se a gente só considerar quem nos considera, se a gente só amar quem nos ama, se a gente só convidar quem nos convida, se a gente só ligar para quem liga para a gente, né, você não vai ter comunhão com ninguém. Então, geralmente, não há essa reciprocidade. Mas não é por isso que nós vamos acabar com os nossos relacionamentos, e principalmente com uma pessoa que chegou na família. A nora, a sogra chegaram na família e a gente tem que conviver. Muito bem. Na introdução também da nossa lição, nós vamos ver aqui algo interessante, que diz que essa história é um drama familiar que envolve o luto, a subsistência e a desesperança. Trata-se de uma crise generalizada de pobreza, doença, viuvez e morte. Nós lemos aqui no texto. Contudo, nesse drama familiar, a obstinação de Ruth se destaca, pois ela foi capaz de superar as dificuldades com atitudes de fé, inteligência, lealdade, persistência e esperança. Eu quero destacar aqui essa capacidade de superar, né, que exige de nós sempre muita renúncia. No auxílio da vida cristã, é um auxílio que nós temos na lição do mestre aqui, ele tem também uma outra observação, que vai dizer lá no meio, mais ou menos, do comentário: mesmo em uma situação desesperadora, Noemi teve uma atitude altruísta. Embora ela tenha decidido voltar para Israel, encorajou Ruth e Orfa a permanecerem em Moabe e recomeçarem suas vidas, mesmo que isso trouxesse dificuldades para ela. Houve renúncia da parte de Ruth e houve renúncia da parte de Noemi. Quando Noemi se levanta e diz: olha, minhas filhas, eu não tenho mais filhos, né? O marido de vocês morreram, Malom e Quilion.
não é? Mesmo que eu tivesse ainda filho, vocês iam esperar esses meninos crescer para vocês casarem? Não ia dar certo. Então Noemi diz assim, deixa eu ficar com a minha amargura e vocês voltem para a casa de vocês. Veja que Noemi está abrindo mão, porque essas mulheres seriam ajudadoras para ela. Nós temos aqui 3 viúvas, né? Uma viúva só sofre, 2 viúvas se ajudando, acho que melhora alguma coisa. 3, eu creio que haveria uma melhora para ambas. Mas Noemi abre mão desta felicidade pessoal para que as suas noras tenham felicidade. Muito bem, Orfa vai embora, né, volta para o seu povo, entende a proposta de Noemi, mas Ruth se apega a ela. E é o que está aqui no texto áureo, né? Que ela vai dizer assim, olha, não me instes, né? não insista comigo para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores eu irei, onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela está dizendo, eu vou sair da minha terra, da minha cultura, da minha pátria, né, do meio da minha família e vou te acompanhar. O nome disso é renúncia. Então, queridos, um relacionamento entre nora e sogra, que são 2 pessoas totalmente diferentes também, exige muito de renúncia, né? Exige muita renúncia, né? E muita compreensão. Ok, é o nosso primeiro tópico, um relacionamento que exige renúncia. Se eu não renunciar, não vou ter paz com a minha sogra, não é? Se eu não renunciar, não vou ter paz com o meu sogro. Se eu não renunciar, não vou ter paz com o meu genro, não vou ter paz com a minha nora, não vou ter paz com ninguém. Renúncia é fundamental em todo e qualquer relacionamento. Segundo lugar, um relacionamento em diálogo. Não é? Nós vamos ver no texto, não vou ficar lendo essas referências, mas veja que no texto existe muito diálogo. Irmãos, comunicação é fundamental em todo relacionamento. Quantas noras estão intrigadas das suas sogras e vice-versa, porque não existe um diálogo aberto, né? Onde elas não têm a liberdade ou a coragem de fazer a crítica para que a outra mude, para que o outro mude, né? E possa haver um relacionamento sadio. Não existe um diálogo para que haja acordo. Não há coisa melhor na vida do que acordo. Casamento só funciona se houver acordo. Relacionamento entre amigos tem que ter acordo, tem que ter respeito, tem que ter uma série de coisas. Então, meus queridos, como se conquista isso? Através do diálogo, né? Eu estava dizendo para uma pessoa hoje, ao telefone, a gente conversando, e eu falando da importância da comunicação. Eu falei, olha, veja que numa guerra, o inimigo, a primeira coisa que ele tenta detonar do outro, né, do seu oponente, né, do seu adversário, são as comunicações. Eu sou militar do Exército, né, e sou da arma de comunicações, e nós estudamos muito isso. Né? Quando o inimigo consegue destruir suas comunicações, pronto, você não tem como pedir suprimento, não tem como pedir reforço, você manda uma mensagem, a mensagem é entendida errada, você pede munição, vem comida, e aí pronto, está perdida a guerra. E num relacionamento onde não há diálogo, né, o relacionamento também está perdido. São sugestões, que haja renúncia, em primeiro lugar, e que haja diálogo. Nós vamos ver aqui no texto áureo, Ruth dialogando com Noemi. Terceiro lugar, um relacionamento com papéis definidos. Meus irmãos, se eu não falei em todas as lições, né, eu falei na grande maioria delas sobre os papéis. Eu falei que o pai tem o seu papel, o esposo, né, o esposo tem seu papel, a esposa tem seu papel. O pai tem o seu papel, a mãe tem o seu papel, os filhos têm o seu papel. E será que uma nora e uma sogra numa família também tem o seu papel? Tem também o seu papel. Muitas vezes o que causa muito problema é que muitas vezes a sogra vai interferir numa área que não lhe é pertinente, né? E geralmente é minha filhinha que está casada com esse rapaz, e aí daqui a pouco você começa a interferir, porque quem está em jogo ali é seu filho, e num casamento a gente precisa deixar o casal amadurecer. Casamento
onde pai mete a mão, mãe mete a mão, tia mete a mão, vovó mete a mão, todo mundo metendo a colher, isso vai dar problema. Por isso que casamento não é para menina, não é para menino, não é para adolescente, casamento é para homem e mulher. Veja que a Bíblia diz: deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Então, Deus está nos dizendo indiretamente, casamento é para quem tem maturidade para administrar problema. Porque se no meu relacionamento todo mundo meter a mão, né, esse casamento nunca amadurece, o filhinho nunca larga a barra da saia da mãe, a filha nunca larga a barra da saia da mãe, nem do pai, que é do pai não é saia, né? Mas não se aparta do pai nem da mãe e nunca amadurece. Qualquer crise, ele corre para a casa da mamãe, ela corre para a casa do papai. E aí não dá nada certo. Então, meus queridos, um relacionamento com papéis definidos. Qual é o meu papel como sogro? Qual é o seu papel como sogra? Qual é o seu papel como nora, como genro? A gente precisa saber isso aí. Como eu devo me importar? Até onde eu posso interferir? Quando eu devo interferir? Né? Como eu devo tratar? Né? Eu como sogro, como devo tratar? Agora só tenho a minha nora, né? Agora em janeiro perdi o meu genro, né? E ainda estamos com o coração com luto, né? Mas como deveria tratar o meu genro? Como devo tratar a minha nora? Como minha nora deve tratar a mim, que sou o seu sogro? Deve tratar a minha esposa, que é a sua sogra? Né? Então, meus queridos, às vezes o grande equívoco é que a gente ou não cumpre o nosso papel direito, ou fica tentando cumprir o papel dos outros, menos o papel que lhe é atribuído. Isso é sempre muito problemático. Quarto lugar, um relacionamento fundamentado em lealdade. Né? Fidelidade é uma coisa, lealdade está numa plataforma mais elevada do que a fidelidade. Lealdade, veja o versículo 14 aqui. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Quem? Ruth e Orfa. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Talvez Orfa fosse fiel, mas não foi tão leal, não é? Mas Ruth foi leal à sua sogra. E esse relacionamento entre nora e sogra, que está aqui no título da nossa lição, né? O relacionamento entre nora e sogra, e vamos colocar aqui também entre genro e sogro, né? Esse relacionamento exige lealdade. Aqui na nossa lição tem a sinopse do tópico 2, que vai nos dizer assim, olha, a lealdade entre Noemi e Ruth é evidenciada na decisão de ambas, uma indo, Orfa, né, e a outra ficando, Ruth, a fim de superarem juntas, em Deus, todas as dificuldades. Meus queridos, aqui talvez a gente não tenha colocado um tópico, mas eu quero subentender, até porque a lição está sendo ministrada para crentes que têm o Espírito Santo, crentes salvos, crentes que vão morar no céu. Não é? E é importante nós entendermos que tudo isso não é apenas uma articulação humana que depende simplesmente da minha capacidade. Eu preciso pedir ajuda em Deus. Até porque o nosso primeiro tópico falou de renúncia. Renúncia não é coisa fácil. Amor não é coisa fácil. O amor, Paulo escreveu e disse, o amor é sofredor. Né? Pronto, ponto. O amor é sofredor, não é fácil. Renúncia, muitas vezes, pede que a gente perdoe ou peça perdão, também não é fácil. Então, é melhor a gente dizer, Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Ocupe a cadeira central da nossa casa, a cadeira central da nossa família. Onde Jesus está, as coisas são resolvidas. Né? Charles Spurgeon, ele dizia, e de forma muito interessante, que se Jesus mora na sua casa, logo, logo a vizinhança vai ficar sabendo. Mas se ele não mora, logo, logo também a vizinhança vai ficar sabendo. Um lar onde Deus está presente, onde ele tem a cadeira central. Uma família onde Deus tem a cadeira central. Meus irmãos,
tende a dar tudo certo. Então, quarto lugar, um relacionamento fundamentado em lealdade. Quinto lugar, eu anotei aqui, um relacionamento somativo. Quando nós nos referimos, irmãos, a relacionamento somativo, eu destaco sempre isso no casamento, né? Que eu digo, quando a gente casa com alguém para somar. Né? Deus olhou no jardim e disse assim, não é bom que o homem esteja só. Deus estava dizendo que era ruim o homem estar só. Então Deus ia criar a mulher para melhorar a situação de Adão. Ninguém casa para caminhar para trás. Ninguém casa para ficar mais feio, né? Ninguém casa para ser derrotado. Ninguém casa para regredir. A gente casa para melhorar. Você agora, é como diz o texto de Eclesiastes, é melhor serem dois do que um, porque eles terão melhor paga do seu trabalho. Nos cursos de noivo que eu ministro aqui na capital, eu digo sempre para os noivos, eu digo, olha, verifique se depois que essa pessoa chegou em sua vida, se você está avançando. Sua vida espiritual melhorou ou piorou? Não é? Você, como pessoa, melhorou ou piorou? Depois que você conheceu essa pessoa, o relacionamento com seus pais melhorou ou piorou? Então, existem pessoas que entram na nossa vida, irmãos, e se você não tiver discernimento, você vai regredindo, dá marcha ré, não é? E não evolui, só regride. Então, isso é muito ruim. Não é? Isso em qualquer relacionamento. E nesse relacionamento entre nora e sogra, que é o título da nossa lição, tem que haver uma soma. Essa sogra que chegou na minha família, eu agora tenho que ter, se eu já tenho uma mãe, eu agora tenho uma segunda mãe. Geralmente é uma pessoa com mais idade, né, do que a nora, do que o genro, e essa pessoa tem conselhos de sabedoria para dar. Então, eu sou reforçado no que se refere a conselho. Tem uma pessoa com palavra de sabedoria. Né? E esse genro que chegou na família? Um novo filho. Essa nora que chegou na família? Uma nova filha. Esta pessoa também, cumprindo bem o seu papel, vai acrescentar. Né? A Bíblia diz, é melhor dois do que um. Mas também é melhor 3 do que 2. É melhor 5 do que 4. Né? Quanto mais, melhor. São mais cabeças pensando, mais cabeças elaborando, mais conselhos, né? Então, meus queridos, um relacionamento somativo. Vamos ver aqui no plano de aula, até no objetivo. Tem aqui algo muito interessante que diz assim, olha, identificar é um dos objetivos da lição, que a união de fé entre nora e sogra foram cruciais para a superação das adversidades inerentes à vida. Quando Ruth não se aparta de Noemi e elas voltam para Belém, a casa de pão que não tinha pão, mas agora tem pão, né? A gente vê que Noemi dá conselhos de sabedoria para Ruth, e Ruth corresponde indo trabalhar lá no campo de Boaz, né? E a gente vê o desfecho de tudo isso, né? Que foi bênção para a vida de Noemi, bênção para a vida de Ruth, bênção para a vida de Boaz e bênção para quem estava perto, né? Nasceu ali uma criança, né? E, enfim, foi uma grande bênção na vida de Noemi e na vida de Ruth. Por quê? Ruth somava na vida de Noemi e Noemi somava na vida de Ruth. Lá na ampliação do conhecimento, eu achei muito bonito aqui, ampliando o conhecimento. Noemi e Ruth, uma história de bênçãos. Olha aqui, irmãos, o desencadeamento disso aqui. A história de Noemi e Ruth é marcada por uma série de bênçãos. Primeiro, Ruth abençoa Noemi ficando com ela. Olha a soma. Então, Noemi abençoa Ruth, ajudando-a a encontrar um marido. Olha a soma. Boaz, subsequentemente, abençoa Ruth com um lar. E Deus os abençoa com um filho. Depois, as mulheres de Belém dizem a Noemi que ela é abençoada com uma nora que vale mais do que 7 filhos. Irmão, não precisa comentar mais nada, né? As mulheres, né? A vizinhança dizia, olha, Noemi, que Noemi já queria que o nome dela fosse Mara, né? Amarga. Não, peraí, não troque de nome não, permaneça com o seu nome, porque o que Deus está fazendo agora você não vai entender, você vai entender depois.
Então, veja que as mulheres ali que acompanharam, né, Noemi e tudo mais, que já a conheciam, que vê agora Ruth ao lado dela, diz que essa nora que Noemi conquistou vale mais do que 7 filhos. Isso é que é soma, meu irmão. Isso é que é soma. Então veja que coisa linda, né? Terceiro tópico e subtópico 2, vamos ver aqui uma outra observação. Terceiro tópico e subtópico 2. Diz aqui, Ruth deu uma demonstração de carinho e amor por Noemi que a fez entender que ainda havia esperança. Olha a soma, vamos lá. Terceiro tópico, subtópico 3. Outra observação. Ruth se dispôs a trabalhar pelo seu sustento e de sua sogra. Olha a soma. Sua sogra Noemi. Ela teve iniciativa e persistência, não teve medo de correr riscos, estava determinada e disposta para alcançar o objetivo desejado. Mais adiante, ao descobrir a generosidade dessa estrangeira para com a sua sogra, Boaz ofereceu seu campo, sua proteção, e se tornou o provedor de Noemi e Ruth. Até Boaz reconheceu como Ruth somava a vida de Noemi. Você que é nora, some a vida da sua sogra. Você que é genro, some a vida da sua sogra e do seu sogro, né? Você que é sogro e sogra, some a vida do seu genro e a vida da sua nora. Muito bem, vamos para frente, irmãos, que o tempo vai correndo e nós estamos, reféns desse pouco tempo. Um relacionamento que dá suporte à família. Nós falamos aqui de soma. Então, quando chega uma nora, quando chega a sogra na família, essas pessoas devem dar suporte à família. Se a família era equilibrada, fica mais equilibrada ainda. Se a família estava desequilibrada, pronto, chegou mais alguém para pensar, alguém para fazer a crítica construtiva, chegou alguém para dar mais equilíbrio a esta família. No plano de aula, no terceiro tópico, que nós chamamos aqui de conclusão, está escrito assim: ao zelar pelo bom relacionamento com a nossa sogra, todos os membros da família são abençoados. Por meio da união de fé entre nora e sogra, adversidades intransponíveis são em Deus superadas. E não apenas isso, tal comunhão, sobretudo em meio às crises, pode repercutir em bênçãos espirituais derramadas sobre toda a nossa família. Suponhamos aí que o casal, o marido e a esposa estão em crise. Se você tem uma sogra com sabedoria, se você tem um sogro com sabedoria, eles têm a capacidade, pelo conselho, pela experiência, pelo diálogo manso, pela palavra branda, muitas vezes restaurar um casamento. Então isso é muito importante, né? E aí é importante que eu, como sogro, eu peça a Deus, meu Deus, me dê sabedoria, para que nas vezes em que for necessário uma intervenção sadia, eu possa ter uma palavra de sabedoria, né? Você que é nora, você que é genro, também, né? Que você possa, às vezes a crise está lá com o sogro e a sogra, né? E aí tem um genro com sabedoria pode, né, restaurar o casamento do sogro e da sogra que estão em crise. Porque às vezes nós temos pessoas que têm a cabeça branca, né, com todo respeito, mas que não têm sabedoria. E às vezes você tem alguém com a cabecinha preta, ainda novo, mas é novo na idade, mas é adulto na sua personalidade. Alguém que tem uma palavra de sabedoria para fazer toda a diferença. Então, esse relacionamento dá suporte à família. Vamos ver tópico 2 e o subtópico 2 também há algo interessante. Bem lá na frente eu estou lendo recortes aqui, tá, irmãos? Mas você vai achar no texto. Quando sogra e nora estão unidas
na presença de Deus, destaque isso, é uma bênção para toda a família. Por intermédio dessa união, Deus traz provisões extraordinárias para as necessidades familiares. Foi o que aconteceu com Noemi e o que aconteceu com Ruth. 7º lugar, vamos correr. Um relacionamento que estabelece paradigma, que estabelece um modelo. Veja que esse relacionamento entre Ruth e Noemi, tão bonito, um relacionamento, vamos dizer, encaixado no plano de Deus, um relacionamento dentro da vontade de Deus, um relacionamento onde ambas cumprem aquilo que Deus prescreveu para as suas vidas. Veja, um relacionamento que estabelece um paradigma, estabelece um modelo, que o seu relacionamento, nora, com a sua sogra, o seu relacionamento, minha irmã, que é sogra com a sua nora, seja um modelo para que a igreja copie, para que os vizinhos copiem, para que todos aqueles que conheçam, Eu me lembro que nós temos uma nora e ela me parece que estava num salão e alguém estava malhando a sogra lá. E ela disse assim, olha, então eu fui muito feliz porque a minha sogra é como se fosse uma mãe. É uma grande amiga e tudo mais. Que coisa boa, não é, irmãos? Nós ficamos felizes por isso, Graças a Deus não recebi crítica como sogro ainda e nem minha esposa como sogra, Graças a Deus nos damos muito bem com a nossa nora e nos dávamos muito bem, com o nosso genro. Então, meus queridos, que isso seja um paradigma. Eu digo sempre que o cristão, por onde passar, irmãos, em todas as situações, ele deve dar um bom testemunho e deixar um rastro de luz. Foi isso que Jesus propôs. Ele disse, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Isso é em todos os âmbitos da vida. Vamos ver no plano de aula, na introdução do plano de aula. Tem aqui também algo interessante, que vai dizer assim, que essa história é uma das histórias mais belas de companheirismo das Escrituras, que se deu justamente entre Ruth e sua sogra Noemi. Essa lição torna-se, portanto, uma excelente oportunidade para repensarmos esses paradigmas e os dilemas familiares em torno dessa relação de parentesco tão emblemática. Que a gente possa, como igreja, como servos de Deus, porque a Bíblia vai dizer, Jesus falando que nós seríamos conhecidos como seus discípulos. Irmãos, não é porque a gente anda de paletó, porque tem uma roupa de crente, porque caminha com a Bíblia debaixo do braço. Não, nós seríamos conhecidos como seus discípulos pelo amor que nós devotamos uns aos outros. Isso inclui minha nora, minha sogra e até o meu inimigo. Então, meus queridos, um relacionamento que estabelece um paradigma, que seja um modelo para todos. Vamos ver lá na motivação, outro comentário também interessante. Em meio a uma sociedade habituada a satirizar a figura da sogra, apresentar um caso que vá no contrafluxo pode ser desafiador, mas extremamente potente para inspirar melhores relacionamentos. Vamos olhar para a história de Ruth e Noemi e nos inspirarmos em nossos relacionamentos. É isso que o autor quer dizer aqui. 8º e antepenúltimo lugar. Um relacionamento focado na gratidão. Não existe relacionamento, eu já vou bater o martelo, não existe relacionamento e relacionamento sadio onde não há gratidão. Meus queridos, vamos orar ao Senhor para que Deus nos dê um coração mais agradecido. Nosso saudoso pastor Zeneco, ele dizia que é bom a gente ter uma mente lembrada, um coração humilde e uma alma agradecida. Pastor José Pedro Teixeira, meu amigo ali no Rio de Janeiro, ele dizia sempre assim, que não há sentimento mais nobre do que a gratidão e não há sentimento mais vil do que a ingratidão. Ora, irmãos, tanto Noemi
olhava para Ruth e era agradecida por aquilo que Ruth representava para ela, como Ruth era agradecida por aquilo que Noemi representava para ela. Por que Ruth disse, não peça para eu deixar a senhora, porque eu vou acompanhar a senhora para onde a senhora for. Por que ela fez isso, irmãos? Porque ela reconhecia, vamos dizer, o bem que a sua sogra lhe fez ao longo da vida. E ela certamente foi para retribuir esse bem recebido. Inclusive, o maior bem de todos, que foi conhecer a Deus, o Deus de Israel. Então, aqui no plano de aula, na sugestão de método, tem também algo interessante para nós vermos. Plano de aula, sugestão de método. Vamos ver aqui. Bom, diz assim: você acha que lembrar da gratidão por esse presente ajudaria a conduzir melhor alguns impasses na relação com tal pessoa? Aqui tem uma sugestão para a aula, E ele está trazendo isso aqui, Sogra, após conjecturas, diga, essa pessoa é a sua sogra, quem gerou, criou e nos confiou o nosso cônjuge, nossa própria carne. Então, querendo ou não, foi através do seu sogro, através da sua sogra, que você conheceu a sua esposa, conheceu o seu esposo, E isso deve gerar gratidão? Sim. Um dia eu fui à casa da minha sogra, pedi minha noiva em casamento, E ela me entregou essa joia preciosa, para que eu cuidasse aqui. Eu preciso ser grato por isso? Preciso ser grato. O salmista disse para Deus, bendize a minha alma ao Senhor, Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Não se esquecer dos benefícios do Senhor e não se esquecer dos benefícios daqueles que nos favoreceram também. O nome disso é gratidão, e a gratidão cabe em todos os lugares. Nono lugar, um relacionamento que influencia. Tópico 2 e subtópico 2. Vamos ler bem rapidinho. Tópico 2 e subtópico 2 vai dizer, Ruth declarou de coração sincero à sua sogra Noemi, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela teve um gesto de amor exemplar para com Noemi. A convivência com a sogra levou Ruth a conhecer o Deus de Noemi. Não vou nem ler aqui para frente, tá, irmãos? Então, veja que o relacionamento entre Noemi e Ruth e Noemi, houve influência, e isso é importante. Alguém diz que quando duas pessoas se encontram, quando duas pessoas se cruzam num caminho, sempre uma deixa alguma coisa e outra leva alguma coisa, Que influência é a grande questão da nossa aula? Que influência eu estou exercendo como sogro? Que influência eu estou exercendo como pai? Que influência estou exercendo como filho, como esposo? Enfim, que influência a senhora está exercendo sobre a sua nora, sobre a sua sogra? Que influência, Que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos que influenciem, que provoquem, que promovam o melhor do outro. E, para terminar, meus irmãos, nosso comentário, 10º e último lugar, um relacionamento que cumpre propósitos. Terceiro tópico e subtópico 1, já o nosso final. Muito bem, a chegada das duas mulheres viúvas à Judéia, já voltando. Mais especificamente a Belém, depois de 10 anos, causou alvoroço na cidade. Os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com sua família. Ela ainda era uma mulher amargurada, com as duras experiências passadas em Moabe, e preferia ser chamada de Mara, cujo significado no hebraico é amarga. Sua queixa se resumia a declarar que Deus parecia tê-la abandonado. Entretanto, o Senhor estava no comando da sua vida para um propósito maior do que ela poderia imaginar. Então, meus queridos, toda essa história, vai lá Noemi com seu esposo, com seus dois filhos para a terra de Moabe por causa da fome.
e lá os filhos de Noemi e Elimeleque conhecem essas duas moças moabitas, Orfa e Ruth, e eles morrem lá, ficam as 3 viúvas, né? E Ruth volta com Noemi. Olha quanta coisa, irmãos. E essa Ruth, lá na frente, né? Ela vai casar com Boaz, eles vão gerar um filho, né? E esse filho seria o pai de Jessé, e que seria, né, o pai de Davi. Então, a Ruth seria, não sei se eu construí aqui uma sequência, né, mas a Ruth seria a bisavó do rei Davi. Que coisa maravilhosa, né? Então, Deus estava nesse propósito, nesse plano. Uma moabita entra na genealogia, né, aí do rei Davi, e automaticamente entra também na genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, como servos de Deus, não é? Independentemente se é nora, se é sogra, se é esposa, se é marido, se é irmão, se é vizinho, se é inimigo, seja lá o que for, não é? Nós precisamos gozar de um bom relacionamento. Mas se é uma nora, se é uma sogra, se é um genro, se é um sogro, não é? Vamos afinar muito mais isso aí para que tenhamos um bom relacionamento e que este relacionamento possa dar um bom testemunho aos que nos cercam e glorificar o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração e até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.